Muito bem, estamos aqui para darmos continuidade ao estudo sobre a nossa apostila de religião comparada. É importante, eu gosto de observar a capa da nossa apostila, ela vem com símbolos das 5 religiões, que são as 5 religiões maiores do mundo, né? O judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o budismo e o hinduísmo. E a gente vê que o pastor Jales sempre ele procurou de uma forma bastante criteriosa e resumida, tratando de vários assuntos que essas religiões defendem e alguns assuntos assim importantes para serem refletidos. Aqui nós vamos dar continuidade. Nós sabemos que a história da humanidade nós sabemos que a história da humanidade, a história das religiões se confundem. Isso se deve ao fato de que não houve, no passado, comunidade ou cultura sem religião. Está claro que, do mesmo modo que fomos fisicamente preparados para respirar, falar determinada língua, gostar de música e comer, também fomos preparados para a vida espiritual. As religiões egípcia, grega, romana, nórdica, celta, a chinesa, a japonesa e outras comprovam a diversidade religiosa entre os homens. Nós vimos que nós vamos encontrar tantas respostas quantas religiões existem. Pode significar crer que Deus é a fonte e a finalidade da vida, ou crer que amar o próximo é tão importante quanto amar a Deus, enquanto outros acham que as duas coisas são completamente diferentes, tanto que se pode matar o próximo em nome de Deus, quando Deus nunca pediu tal coisa. Nós vimos aqueles extremistas islâmicos, eles matam em nome de Deus. E Deus nunca pediu isso das pessoas, né? Alguns acham de uma forma diferente de pensar, de agir, né? Há quem entenda que obedecer aos mandamentos, fazer votos, cumprir promessas, recolher-se no mosteiro e no silêncio, né? Fazer opções pelo celibato, pelos pobres, sacrificar-se até a morte, significa ser religioso, e não é. Assim, muitos acham que, como raspar o cabelo ou nunca cortar o fio de cabelo, ir à mesquita na sexta, à sinagoga no sábado ou ao templo no domingo, ser religioso pode significar, às vezes, construir um luxuoso templo ou adorar numa simples igrejinha. Finalmente, outros acham que a religiosidade se manifesta quando pintam quadros e tetos, capelas ou fazem imagens de algum santo. Então, nós vamos ver de início que a palavra de Deus, lá, a Bíblia fala poucas referências sobre a palavra religião, que significa religar o homem com Deus, né? E Tiago, no capítulo 1, verso 26 e 27, ele fala assim: que a verdadeira religião pura e sem mácula é esta: dominar a língua, controlar a língua, cuidar dos órfãos e das viúvas e não permitir-se contaminar com o mundo, né? Então fica muito evidente que a palavra religião é pouquíssimo usada na Bíblia, pois a ênfase das escrituras não está na religiosidade, mas sim nos deveres do homem para com Deus. Então, muitas pessoas às vezes se escondem através da sua religiosidade. Nós vimos nos tempos de Jesus, os escribas, os fariseus, os intérpretes da lei, eles foram as pessoas que mais confrontaram com Jesus. Eles viviam, eles exigiam do povo uma coisa que nem eles davam conta de praticar, né? Que era o judaísmo. Então as pessoas sempre fazem perguntas difíceis sobre a natureza da vida e do universo. Como o mundo começou? Como podemos explicar o bem e o mal? E o que acontece quando morremos? A religião talvez tenha começado como meio de responder essas perguntas. Algumas religiões, como o hinduísmo, baseiam-se em mitos antigos que falam de deuses criadores, poderosos e forças de destruição. Homens primitivos cultuavam estes deuses para ganhar as suas boas graças, porque acreditavam que eles controlavam as forças da natureza.
Outras religiões, líderes espirituais, outras religiões como o cristianismo, o islamismo e o budismo floresceram mercê do trabalho de importantes líderes espirituais e ou profetas. Jesus, Maomé, Buda e os profetas judeus da Bíblia foram líderes espirituais que inspiraram os seus seguidores e incentivaram a disseminação de movimentos religiosos que ainda até hoje sobrevivem, né? Nós vamos ver que muitas religiões são fundamentadas na crença de um Deus ou outras de vários deuses. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, por exemplo, são religiões monoteístas, porque creem em um Deus único, criador e todo-poderoso. Essas religiões se desenvolveram no Oriente Médio e compartilharam muitos rituais, festivais, narrativas e mitos. Por exemplo, a Bíblia hebraica tornou-se parte importante da Bíblia cristã, ao passo que Jesus, o fundador do cristianismo, é considerado também como um profeta pelos muçulmanos. Diversas religiões são politeístas, têm muitos deuses, cada um dos quais controla um aspecto da natureza ou da atividade humana. Deuses relacionados de perto com a vida humana, como a divindade da fertilidade, da agricultura e da caça, são regularmente cultuadas. Embora o hinduísmo possa também ser descrito como politeísta, as centenas de deuses e deusas hindus são considerados aspectos de uma força absoluta, única, o Brahman. Algumas religiões são ateístas, ou seja, sem deuses. Os budistas seguem Buda, que o consideram mais como um sábio do que como uma divindade, enquanto os jainistas buscam a orientação de guias espirituais chamados Tirthankaras. Então, aqui nós vamos ver que o estudo da religião, há milênios as pessoas vêm estudando as religiões, debatendo as ideias dos profetas e líderes religiosos e registrando as suas interpretações. A princípio, os eruditos tinham interesse nas crenças e prática na sua tradição religiosa. Estudo esse que veio a ser conhecido como teologia. Depois começaram a comparar as religiões do mundo, observando as diferenças e o que tinham em comum. Hoje, diferentes especialistas estudam religiões. Os sociólogos pesquisam o seu papel na sociedade, os antropólogos estudam práticas, rituais e comportamentos religiosos em todo o mundo. Os historiadores analisam a influência das religiões sobre os acontecimentos, ao passo que os fenomenologistas eles procuram compreender os símbolos, doutrinas e rituais manifestados por meio delas. Mais do que nunca, os meios de comunicação e o crescimento das sociedades multiculturais oferecem uma compreensão maior sobre as religiões do mundo. Isso veio a influenciar o ensino da religião na escola. Enquanto no passado as crianças aprendiam apenas elementos da sua fé, atualmente é mais provável que se explique a elas a variedade das religiões. Então é muito importante a gente poder observar que o estudo da religião, na realidade, nós estamos dando continuidade à nossa apostila passada, que foi o estudo de seitas e heresias. E aí nós estamos vendo o lado abrangente. E depois nós vamos ver a cultura, o costume, as tradições dessas religiões, quando a gente vai estudar antropologia. Nós ainda vamos estudar mais na frente, eu não sei se é a próxima apostila, mas vamos estudar mais na frente a antropologia e vamos estudar muitos outros estudos concernentes à religião ainda para frente, mais detalhadamente, né? E agora nós vamos ver que sabemos bastante das religiões antigas praticadas nas primeiras civilizações do Mediterrâneo e do Oriente Médio e nas culturas escandinavas e celtas do norte da Europa. Todos esses povos cultuavam muitos deuses, a maioria dos quais controlavam uma parte determinada do universo, como a lua, as estrelas, os oceanos e as montanhas, ou uma área da vida humana, como o amor, a guerra e a agricultura. Nós vamos ver que a maior parte dos povos antigos veneravam os deuses, porque queriam assegurar que esses desejos fossem o quê? Realizados,
faziam sacrifícios à deusa do milho para obter boas colheitas, ou cultuavam o deus da guerra para serem vitoriosos nas batalhas. A devoção a deuses específicos trouxe outros benefícios. Por exemplo, os sacerdotes das divindades, das estrelas e da lua da antiga Mesopotâmia tornaram-se os primeiros astrônomos e matemáticos a partir da observação das fases da lua e dos movimentos das estrelas. Então eles começavam a cultuar e com aquele costume eles começaram a observar e foram descobrindo, né, os astros e se tornaram astrônomos e os melhores matemáticos. As religiões antigas mostravam às pessoas como enfrentar a morte. Muitas ensinavam que cada um era julgado por seus atos terrenos, o que afetava seu lugar no outro mundo. Os egípcios levavam esse conceito mais além, mumificavam os cadáveres e desenvolviam um culto elaborado dos mortos. Então são tradições e culturas. A gente ainda vai estudar muito para frente aí a antropologia e várias outras apostilas nesses assuntos. E agora o pastor Jales, ele começa a falar aqui na nossa apostila as grandes religiões, que são as principais. Eu gosto sempre de refrisar e falar de novo, porque nós que estamos estudando, se alguém chegar em você e perguntar quais são as principais religiões hoje no mundo, quais são? O judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo e o budismo são as 5 principais religiões do mundo hoje. Então, as outras são derivadas dessas maneiras de pensar, dos credos que eles defendem, né? Então, a história de Israel ou do judaísmo começa com a história de uma família há cerca de 3.800 anos. O chefe da família era Terá, com seu filho Abrão e a mulher deste, Sara, e Ló, que era seu sobrinho, sai da cidade da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus. Deus falou para Abraão: olha, Abraão, você sai do meio dessa parentela, esse lugar onde você mora, que era um lugar muito idólatra. Inclusive, Terá, ele era fabricante, ele tinha como uma profissão fabricar ídolos, né? E Deus falou: olha, sai do meio desse meio e vai para uma terra que eu vou te ensinar como é me servir de verdade, o Deus verdadeiro. Você vai ter novos princípios e valores a serem seguidos, e você vai ensinar para os seus filhos, os filhos dos seus filhos, as gerações futuras, e você será pai de uma grande nação, de um povo que eu vou escolher, tirar desse meio idólatra e vou levar para um lugar que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, e ele saiu. Ele saiu e obedeceu a palavra de Deus. Abraão reconhece que só existe um único Deus, o Todo-Poderoso, e faz com ele o quê? Uma aliança, né? O neto de Abraão, que é Jacó, após uma luta com o anjo, é apelidado de Israel, isto é, aquele que lutou com Deus, né? Surge assim o nome de Israel. Os 12 filhos de Jacó formam as 12 tribos de Israel, em Gênesis 49, 28. Mais tarde, Deus fará uma aliança com o povo de Israel e o levará à terra prometida. Então, desde então, o Deus de Israel, o povo de Israel, a terra de Israel, constitui-se uma única unidade de salvação. O povo da promessa, que viveram a promessa de Deus sobre as suas vidas. Aqui vai falar que sobre o moderno Estado de Israel, baseia-se nesta herança bíblica. Mas os 6 milhões de israelenses não são todos judeus. 20% são muçulmanos e cristãos. É muito importante a gente entender isso aqui. Judeus são aqueles que são adeptos ao quê? Ao judaísmo. Aqueles que seguem a religião do judaísmo são chamados de judeus. Agora, as pessoas que moram em Israel, eles são chamados de israelenses, porque eles são naturais de Israel, então eles são israelenses. Então, nem todo israelense é judeu. Tem muitos israelenses que são cristãos, tem muitos israelenses que são muçulmanos, né? Ao todo, o número de judeus no mundo é avaliado em 16 milhões.
O calendário judaico, numerosas orações e até mesmo a direção da oração, e não por último as esperanças messiânicas da salvação da natureza, estão intimamente ligadas à aliança que caracteriza Israel, unindo Deus, o povo e a terra. Então é muito importante, essa primeira aqui que nós falamos é sobre o judaísmo, como deu o princípio do judaísmo, foi com a história de Abraão saindo de Ur dos Caldeus em obediência ao conselho da palavra de Deus, ele reconheceu Deus como o único Deus verdadeiro, né? Agora nós vamos ver o cristianismo. O nome do cristianismo remonta ao pregador itinerante judeu Jesus de Nazaré. Sua origem na Palestina, há cerca de 2000 anos, é relatada nos escritos do Novo Testamento, a Bíblia cristã. Depois que ele foi crucificado, seus discípulos passaram a venerá-lo como filho do Deus ressuscitado e chamaram-no Jesus o Cristo. Atualmente, o número de adeptos da fé cristã é avaliado em cerca de 2 bilhões. Cristãos de diferentes confissões, igrejas, seitas e movimentos, né, são encontrados em todos os continentes. O número dos cristãos crentes no Brasil ultrapassa de 152 milhões. E isso é muito importante, porque aqui nós não estamos falando de denominação cristã, presbiteriana, Assembleia de Deus, católica, não. Nós estamos falando do mundo cristão, daqueles que têm Cristo como o seu fundamento, né? E muitos dentro do cristianismo global do mundo, como foi a explicação que o pastor Jales nos trouxe agora à tarde, que foi muito importante para a gente entender isso aí, né? Porque nem todos os cristãos, às vezes, defendem uma mesma ideia, o mesmo pensamento, mesmo que estão contra a palavra de Deus. O bispo Aídes gosta sempre de dizer que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Muitas pessoas pegam um texto fora do contexto para virar um pretexto. E tira daquilo ali e vira uma heresia, um ensino diferente do que a Bíblia está dizendo. E isso é muito perigoso. E às vezes é por isso que a gente precisa de entender. Às vezes, bem sinteticamente, bem resumidamente, a gente vai ver só por cima. A gente vai, vocês que têm oportunidade, é muito bom a gente ler a apostila, que nos traz muitas informações. Isso de uma forma abrangente, de uma forma global, em como são que a visão, a defesa de cada um dessas religiões. Agora nós vamos ver que o islamismo, o Islã entrega reconciliação, é aparentado de salam, é totalidade, paz, né? Nós vamos ver que um muçulmano é alguém que se entrega a Deus. No sentido literal, a rigor, deve ser a atitude básica de todas as criaturas. Em sentido estrito, a palavra designa a doutrina do profeta Maomé, falecido em 623 da nossa era cristã, como também a comunidade dos muçulmanos e seus 1400 anos de história. O lugar de origem é Meca, no cruzamento das antigas rotas comerciais e depois da migração do profeta em 622 para Medina. Os muçulmanos, hoje avaliados em 1,5 bilhão, vivem predominantemente nos países árabes, nos Balcãs, Turquia, Irã, Ásia Central, subcontinente indiano, sudoeste asiático, África Oriental e Ocidental. Mas com o comércio e as migrações, a fuga das regiões de crise, etc., existe hoje minorias muçulmanas em quase todos os países, inclusive no Brasil. Hoje já existem muitos muçulmanos no nosso país, né? Eles estão disseminados em todo o mundo e às vezes tem aquelas pessoas que são adeptos e tem aqueles que são simpatizantes também do islamismo, né? Hoje em dia, com a facilidade da tecnologia, das redes sociais, então existe muita a disseminação, né, desses ensinos em todos os sentidos. Aí nós vamos ver que o hinduísmo é um termo genérico das religiões indianas, ou que se originaram na Índia, fundamentados nos escritos mais antigos
da Índia, que são os Vedas, ou que não questionam a validade de classe sacerdotal indiana, que são os Brahmanes. O nome hinduísmo é derivado de hindu. Foi com este nome que os conquistadores islâmicos da Índia designaram todos os que não eram muçulmanos, nem cristãos e nem judeus. Na era colonial, o conceito foi adotado pelos ingleses. As origens do hinduísmo remontam ao período primitivo da cultura indiana. Os Vedas surgiram por volta de 1000 anos do ano domo da era cristã. Desde então, as religiões hinduístas passaram por grandes mudanças. Atualmente existem cerca de 750 milhões de hindus na Índia e importantes minorias na Indonésia, África e Caribe. Nós vamos ver que o budismo provém da Índia também. Às vezes, para a gente pensar, vinha da Ásia, ali do Japão, né? E não é. O budismo provém também da Índia, né? A Índia tem um misticismo religioso muito grande, é um país muito voltado para a idolatria, né? E nós vamos ver que o budismo provém também de lá. Tem surgido no norte do subcontinente no 5º século, né? Como um movimento da reforma da religião predominante dos sacerdotes hindus, os Brahmanes. Esse movimento religioso deriva seu nome de um título honorífico atribuído ao asceta itinerante Gautama. Eu não vou ler esse outro nome não, que é e o final que é Buda, né? O Buda significa o desperto. Despertou para a experiência da suprema verdade que não depende das situações. O budismo, em suas diferentes escolas, possui cerca de 500 milhões de adeptos. Por causa da situação particular da China, onde a liberdade religiosa ainda sofre fortes restrições, não se pode determinar o número exato de adeptos. Hoje, a maioria dos budistas não vive no país de origem, que é a Índia, e sim no leste e sudoeste asiático. É interessante que, tá vendo, na Ásia, para a gente pensar, o budismo era derivado de lá, e não é. É da Índia, né? E a maioria dos budistas hoje estão nesses países aí da Birmania, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, China, Coreia, Japão. E em medida crescente também no mundo ocidental, na América e na Europa. Nós vamos ver que aqui, quem fundou o judaísmo? Seria mais fácil responder. Quem, quando e de que maneira instituiu o judaísmo? Melhor ainda, por quem Deus foi reconhecido? Pelo menos isso nós sabemos, por Abraão, passando por Noé até Moisés. Mas nenhum destes fundou uma religião. Eles seguiram o quê? Eles seguiam a palavra de Deus, a ordenança, os mandamentos de Deus. Daí nascendo a história e a comunidade dos que o seguiam. Embora na interpretação tradicional tudo isso seja sempre de novo atribuído aos 5 livros de Moisés, que é a Torá. Moisés não é o fundador do judaísmo, mas ele falou e agiu em nome de Deus, único, que resolveu escolher como seu povo, um povo pequeno e insignificante na periferia do deserto, fazer com ele uma aliança e assim criar este povo, Israel, e moldá-lo através da palavra revelada. Os judeus são os descendentes dessa aliança. O judaísmo é um caminho de vida, uma comunidade de fé e de destino que tenta seguir a voz de Deus e a sua doutrina. Aqui nós estamos vendo quem foram os fundadores, né? E do cristianismo, o judeu Jesus de Nazaré nasceu provavelmente no ano 4 na aldeia de Belém, próximo a Jerusalém, na Palestina. Na época, a região encontrava-se sob a ocupação romana. Os evangelhos do Novo Testamento nos dizem que Jesus manifestou-se aí como pregador, até nos anos 28 a 30, falando aos homens sobre o reino de Deus. A respeito de Jesus, relata-se que em nome de Deus ele ressuscitava mortos, curava doentes e ocupava-se com os marginalizados da sociedade. Com aproximadamente 32 anos de idade, acusado de blasfêmia, foi por iniciativa de instâncias religiosas condenado à morte
pela força de ocupação romana e morreu cruelmente na cruz. Após sua morte, seus discípulos anunciaram que Deus o ressuscitou dos mortos e por isso deram-lhe o nome de Cristo, em grego, que é ungido, o Filho de Deus, né? E graças a Deus que hoje nós fomos libertados, nós temos a oportunidade de termos esse conhecimento. Jesus, um certo dia, a Bíblia diz que ele se alegrou, ele se exultou no Espírito. E ele disse: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E nós devemos ser gratos a Deus pela palavra revelada, porque tem tantas pessoas que têm sede de Deus, têm vontade de servir a Deus, mas às vezes pegam por um caminho errado, né? Nós vamos ver que agora como foi fundado o fundador do islamismo. A gente está fazendo só um resumo da nossa apostila, porque é muito conteúdo, né? Mas eu creio que vai dar para entender muita coisa. Nós vamos ver que o fundador do islamismo é Maomé, e ele foi nascido em 570 a 632. Cresceu como órfão em Meca, um centro comercial e de peregrinações. Tornou-se comerciante, fundou o quê? Uma família. Em sua busca espiritual, recebeu a primeira revelação aos 40 anos, enquanto meditava em uma caverna.